Olá, seja bem-vindo ao curso de Filopolífera e Filoquinidária voltado ao Neném. Eu sou o professor Anderson Covas, possuo formação acadêmica em Ciências Biológicas, atuo como professor de Biologia do ensino médio e como coordenador na mesma unidade educacional. Eu executo pesquisa sobre a formação de professores e os processos de avaliação utilizados nas unidades escolares. Então vamos para a nossa aula de anatomia dos poríferos. Então, eles não apresentam tecidos verdadeiros e nem sistema de órgãos. Então, isso é bastante importante a gente lembrar, porque o filo porífero não tem tecidos. Por isso, também, consequentemente, não vai possuir sistema de órgãos. Outros aspectos intrigantes da biologia das esponjas é o fato de serem os únicos animais cuja abertura principal do corpo é exalante. Então, pessoal, aquela abertura que nós vemos nas esponjas, todas bonitas, elas são exalantes. Elas não entram nada por ali, apenas sai dali, ok? Lembrando de novo, elas não possuem tecidos verdadeiros e nem sistema de órgãos, e as esponjas são animais. Então, no entanto, a maioria das esponjas reage ao toque, especialmente em volta da sua abertura principal. Embora os estímulos sejam conduzidos lentamente, provavelmente célula a célula. Então, pessoal, observem aqui essas aberturas, mas elas não entram nada e sim saem daí. Elas entram pelos poros das esponjas, ok? E é bom que vocês também já costumam a ver outras diversas esponjas, como este exemplo que a gente traz nesse slide para você. Então, as esponjas são organismos imóveis, então eles são sésseis, fixados aos substratos, mas eles são capazes de movimentar a água em seu redor. Então, isso é bastante diferente, pessoal. Eles são sésseis, imóveis, fixados a um substrato qualquer, porém, em volta, a água que está em volta ao seu corpo, ele consegue movimentá-la. E as partículas alimentares em suspensões vão penetrar no corpo das esponjas a partir dos poros microscópios que elas possuem em seu corpo. Então, com essa movimentação da água, o alimento que vai estar ali submerso, flutuante, vai entrar pelos poros microscópicos das esponjas e ali vai acontecer a digestão. Então, a gente tem também os poros inalantes, que na sua parede lateral e a água filtrada e retirada através de uma abertura maior. O ósculo é na zona oposta à base. Então, o ósculo, conforme a gente consegue observar aqui na imagem, em certas espécies o ósculo pode ser lentamente fechado. Então, aqui a gente consegue observar o ósculo da esponja, certo? A gente também consegue observar o que? A ramificação, porque aqui vocês podem observar que ela está formando colônias a partir da gêmula, que também vai virar uma outra ramificação. Os poros que nós estamos falando, e observa que os poros estão por todo o corpo da esponja, pessoal, que são esses pequenos pontos negros que a gente consegue observar nesse esquema ao lado esquerdo. Então, o ósculo encontra-se quase sempre acima do resto do corpo do animal, como a gente observa aqui no esquema. Uma adaptação importante o ósculo, por quê? Porque ele evita a recirculação da água, a qual já foram retirados alimentos e oxigênio e adicionados resíduos. Então, pessoal, o que acontece nesse caso das esponjas? A água com os nutrientes e até a alimentação das esponjas vão entrar pelos poros, vão percorrer vias, vão chegar até o átrio, que é o oco do corpo das esponjas, e vão sair pelo ósculo. Então a gente não pode definir o ósculo como entrada de alguma coisa, apenas a saída. E por isso esse processo de ela evita um processo, então esse ósculo de recirculação da água, tá ok? Então é bastante importante ficar fixado isso na memória. E a parede do corpo das esponjas delimita uma cavidade central, que é o átrio ou espongiocélio.
Então, pessoal, o átrio espongiocélio é essa parte dentro da esponja, como que se fosse um oco mesmo que a esponja possui. Em certas esponjas mais complexas não existe apenas uma cavidade central, mas um labirinto de canais de câmeras coberto por células flageladas, que são câmeras vibráteis, tá ok? Então pode ter vários tipos corporais, como leucon, ascon, tá ok, pessoal? Vários tipos corporais das esponjas. Então, a respiração e a excreção são feitas diretamente com difusão com o meio aquático, pelo que as esponjas não suportam águas estagnadas. Assim, a gente pode saber que elas também são um grande bioindicador. Então, pessoal, os poríferos não apresentam folhetos embrionários verdadeiros durante o desenvolvimento. Também não desenvolvem tecidos diferenciados em nenhuma etapa da sua vida, pessoal. Então, essas são as esponjas. Lembrando que eles não apresentam esse tecido verdadeiro e nem sistema de órgãos. E outra, todas as esponjas têm uma cavidade interna denominada átrio, que se comunica com o ambiente externo por uma abertura denominada ósculo, localizada na parte superior do corpo da esponja. Além disso, na parede corporal desses animais há diversos poros. Embora as esponjas apresentem uma grande variedade de forma, suas estruturas corporal pode ser resumida em 3 tipos básicos, que é ascanode, ciconode e leuconode. Ascanode, as esponjas assemelham-se a um vaso. Os poros atravessam a parede e atingem o átrio. Ciconode, a parede corporal dobra-se sobre si mesma. Cada dobra delimita uma pequena câmara na parede corporal. Leuconoide, há um padrão de dobras mais complexas com inúmeras câmeras interligadas por canais. Embora não tenham tecidos verdadeiros, as esponjas apresentam diversos tipos de célula, como é o caso dos porócitos, amebócitos, pinacócitos e coanócitos. Os coanócitos são células dotadas de flagelos e a ação dos flagelos que mantém o fluxo da água no interior do corpo da esponja. Já os pinacócitos são células achatadas que compõem uma camada que reveste extremamente o corpo das esponjas. Além das células, também revestem os canais presentes nas esponjas ciconoides e leuconoides. Já os porócitos são células de formato cilíndrico, semelhante a um carretel. Cada célula tem um orifício que atravessa no sentido longitudinal, formando um canal para o interior do corpo da esponja. E os amebócitos são células totipotentes, ou seja, capazes de diferenciar em todos os outros tipos celulares presentes nas esponjas. São importantes no crescimento corporal, na digestão e também no transporte de nutrientes esqueléticos e na reprodução. Então, pessoal, essa foi a nossa aula de anatomia dos poríferos. Obrigado por assistir e te aguardo para a nossa próxima aula. Até lá!